Superman do James Gunn já está entre nós. Eu assisti o filme junto com o Marcelo na cabine de imprensa que aconteceu. Eu vou fazer aqui a minha crítica sem spoilers e depois o Marcelo vai fazer a sua crítica também sem spoilers. Já que cada um tem a sua opinião e a gente entendeu que seria mais interessante a gente desenvolver melhor as nossas ideias individualmente em cada vídeo. E também aqui um grande salve para os novos membros e para os membros que renovaram recentemente. Um salve aqui ó para o Júlio Daniel, Connected Boy, Canal do Alê, Marcelo Guedes e Pluto o Baticão. Valeu, gente, tamo junto. Nesse domingo a gente vai fazer uma live exclusiva dos membros para conversar bastante sobre Superman. O convidado da semana a gente ainda tá planejando quem que vai ser. Beleza, dito isso, roda a abertura e vamos começar a crítica. Foi muito legal ver o desenvolvimento de todo esse filme. Desde que ele foi oficialmente anunciado pelo James Gunn, a gente teve aquele vídeo de janeiro de 23 que o James Gunn anunciou uma série de projetos do DCU, a gente viu o casting ser formado, a gente viu as gravações, os vazamentos e a campanha de marketing. Foi um ambiente incrível muito por causa de quem estava na cadeira da direção, James Gunn. E também por causa do Superman, tudo que envolve o Superman, e especialmente por causa do DCEU e a visão que o Snyder teve do Superman, que teve sim pontos positivos, teve muitos pontos negativos, mas que no final do dia foi um universo que acabou cancelado. Então assim, ó, a gente tinha uma geração inteira de fãs de Superman que gostariam de ver o Superman que elas conhecem dos quadrinhos no cinema, seja pelo jeito de agir, seja pela sua moralidade, seja pelo tom do filme, seja pela questão do uniforme ser mais colorido. Existem N motivos, mas, inegavelmente, nós ficamos com sede de Superman. A gente estava com fome de Superman, e uma fome de um Superman fiel. Quando James Gunn anuncia, na época, Superman Legacy, e diz que o filme vai ser inspirado numa das melhores HQs do Superman de todos os tempos, Superman All Stars, é como se ele estendesse um banquete na nossa frente e pedisse que a gente esperasse por 2 anos para a gente poder comer esse banquete. E agora que a gente esperou tanto tempo e podemos finalmente comer esse banquete, a sensação é muito boa, especialmente por causa do personagem do Superman. A gente tem um Superman que tem emoções, a gente tem um ator que realmente consegue ter empatia para os outros, mostrar isso através da atuação e entregar um Superman que é um Superman fiel aos quadrinhos, mas ao mesmo tempo um Superman mais conectado para um público mais jovem. E o que eu quero dizer com isso? É que a minha geração, que já é um pouco mais velha, né? Ela cresceu com um Superman que era um Superman pós-crise, que teve suas influências bastante nas animações. Esse Superman, ele não mata, obviamente. Ele tem sua moralidade, mas ele tem um senso de controle e ele quase sempre tenta ser apolítico. Sabe quando a gente diz que um jornalista tem que ser isento? O Superman nas histórias tentava ser isento, sendo super-herói e privilegiando salvar as pessoas. Esse Superman pra mim nunca foi ruim, eu sempre vi isso como o Superman. Com o passar dos anos, essa imagem do Superman mudou, nos quadrinhos também mudou. E o que o James Gunn fez foi entender essa mudança e adaptar um Superman que sim pega um pouco de cada Superman, mas que essencialmente é um Superman idealista. Um Superman que se importa, vai salvar todo mundo, o que com certeza já é uma melhora drástica em relação ao Superman do Homem de Aço. Um Superman que também não mata. Um Superman que se importa, mas também um Superman que apanha. Um Superman que está em aprendizado. Um Superman que entra na sala do Luthor e fica brabo. E grita, e perde o controle. Isso não é uma crítica, tá? Eu só tô pontuando as diferenças desse Superman. Não é que o Superman da era do Barney não fosse gritar, sabe? Ele gritava. Mas existia um certo controle. Enfim, esse é um Superman muito mais humano. É por isso que eu acho que as pessoas que estão comparando com Liga da Justiça Sem Limites, elas estão exagerando. A dinâmica da equipe da Gangue da Justiça até pode lembrar a dinâmica de interação da Liga da Justiça Sem Limites. Mas o Superman, esse Superman, ele tá muito mais próximo do Minhas Aventuras com Superman. Esse Superman tá muito mais próximo de uma fusão do Superman de Grant Morrison dos 952 com o Superman de All Stars.
E ainda pegando um pouco Superman da Era de Ouro, Superman primeiras HQs da Action Comics. Parece que o James Gunn conseguiu fusionar tudo isso, atualizar, olhou o que as pessoas estavam criticando na versão do Snyder e garantiu que não iria sofrer as mesmas críticas que na época o Superman do Snyder sofreu, que é aquela questão de não salvar pessoas. Esse é o Superman que nos apresenta nesse filme. O que eu achei desse Superman? Eu achei ótimo. Esse é o Superman que se apresenta a nós nesse novo universo. E eu acho que esse Superman, ele é, como personagem, tá? Não tô falando do filme, bom pra caramba. Um Superman que eu me importo, um Superman que eu leria os quadrinhos dele, um Superman que eu quero ver os filmes dele. Pra mim, o David Corenswet consegue entender a delicadeza desse papel, ele consegue entender a proposta desse Superman, que é um pouco menos experiente, que não é ainda o meu Superman ideal, sabe? O Superman ideal, mas que ele vai chegar lá. Eu sinto que podem ficar comparando com o Homem-Aranha Tom Holland, sabe? Que o Tom Holland, né, ele tá aprendendo, ó, ele tem isso aqui, ele é humano, ele comete erros, aí ele vai melhorar. Ele já é bom, ele parte de uma base boa, mas ele ainda vai melhorar porque parece que a abordagem desse filme, nesse primeiro filme, é mostrar que ele comete erros, ele também apanha, mas tudo isso é compensado pela sua genuína esperança de conseguir ajudar as pessoas. Isso é palpável no filme e eu acho que o Superman foi muito bem adaptado, entendendo o contexto que a gente veio do Snyder, entendendo o que o público gosta do Superman de hoje, principalmente fãs de quadrinho, que eu acho que esse filme é pra fã de quadrinho, e quando eu digo quadrinho, eu quero dizer mensal do Superman, eu não quero dizer graphic novel, eu não quero dizer Reino do Amanhã, eu não quero, sabe, não, eu tô falando quadrinho de todo mês, que são coisas muito diferentes. A missão principal desse filme era resgatar o Superman, fazer com que uma geração inteira que nunca viu um filme do Superman como o Superman que a gente conhece, que não é chato, porque o Superman Returns é um filme chato, embora seja Superman. O Homem de Aço é um filme maneiro que tem problemas de adaptar o Superman, é uma coisa divisória. Então a gente tá vendo, pela primeira vez essa geração, tá vendo um Superman no cinema que tá entregando isso. E esse filme entrega esse Superman de uma maneira muito bem feita. Eu consigo ver totalmente esse Superman interagindo com o Batman, com a Liga da Justiça, sabe? Essa era a missão número 1 do filme, e o James Gunn entrega bem. Só que esse filme também tinha a segunda missão. A missão para tirar 10. E é aqui que ele desliza. Porque esse filme, ele vinha com essa expectativa assim, ó. É o The Batman do Superman. E aí eu acho que pega, porque não dá para comparar os dois filmes, tá? The Batman ainda é um filme bem melhor, sabe? Em termos de qualidade, em termos de roteiro, em termos de diálogo. Como adaptação dos dois personagens, excelente. É um Batman excelente, Superman excelente. Mas o resto é onde esse filme vai ser mais criticado. Eu esperava mais do James Gunn para conseguir entregar um filme que você, sabe, você sai do cinema, uou, eu não me senti uou. Eu me senti uou pelo Superman, pela atuação, pelo jeito que ele escreveu o Superman, isso é ótimo, mas um filme não é só uma adaptação, infelizmente. Queria dizer que é, porque senão eu daria 10. E nesse deslize do James Gunn, eu preciso criticar duas coisas que, pro meu gosto, eu esperava mais. O primeiro, eu acho que é o tom do filme, porque a sensação quando você sai no cinema é que você viu, ok, um bom filme de super-herói, sim, um ótimo Superman, um excelente Superman, mas você já viu os cacuetes desse filme em outros filmes de super-herói. As piadas, o timing cômico. Não é que o filme não pode ter humor, tá? Pelo amor de Deus, ele pode ter humor. Vingadores tem humor, ele é ótimo, Aquaman tem humor, eu acho um filme ótimo, mas talvez, por ser o início de um novo universo, por ser um novo filme do maior super-herói que a gente tem, o mais importante, o Superman, nas mãos do melhor diretor de filme de super-herói que a gente tem na atualidade, é o James Gunn, existia uma expectativa que talvez esse filme fosse, né, revolucionário. Ele não é revolucionário. Ele é mais de um filme de super-herói que a gente já viu, assim como a gente já viu outros filmes da Marvel. Esse filme do Superman tem piada MCU, que a gente tanto critica. Aquelas piadas cansadas de MCU, elas estão aqui. Isso não quer dizer que as piadas sejam ruins. Tem piada boa e tem piada ruim. Eu acho que uma piada boa, por exemplo, do filme é quando o Superman tá contra o Kaiju e ele salva uma coisa no meio da batalha do Kaiju. Ali é uma cena meio cômica, sabe? Mas é uma cena legal. É uma cena divertida que você ri
pelo fato do Superman estar salvando aquela coisa. Aquele é o fino do fino do humor perfeito para um filme do Superman. Mas aí também vai ter piada ruim, como uma piada de um portão que nunca abre. O James Gunn é o mestre em conseguir manter o equilíbrio desse negócio mais família, esse negócio mais comédia, com a parte séria. Até acho que tá equilibrado, tá? Mas ainda assim não é nada revolucionário. Não é nada que você não tenha visto antes, sabe? Por mais que o James Gunn nesse filme, você perceba que ele tá se controlando pra não colocar tanta piada. Com certeza esse é o filme do James Gunn com menos piada. Dos grandes, né, de super-herói dele. E ainda assim, algumas piadas não dão certo. E o outro ponto que eu acho mais questionável nesse filme é a questão da história. Como que a história tá grudada entre os eventos que estão acontecendo? Como que o James Gunn usa o Jimmy Olsen para ligar vários pontos da história? E isso eu não achei grande coisa. Eu confesso que eu tinha até medo dessa plot do Jimmy Olsen ser muito pior do que foi. Ela não foi tão ruim assim. É só que do jeito que ela é apresentada, ela é só muito conveniente por parte do roteiro. O roteiro facilita muitas coisas para que o mistério seja revelado, né? Qual que é o grande plano do Lex Luthor. Tem também muita exposição de diálogo, e são essas pequenas coisas que puxam o filme de uma grandeza maravilhosa e colocam o filme num patamar que é um patamar bom. Não tem coisa ruim nesse filme, tá? Não tem uma coisa que você vai dizer, meu Deus, isso é muito ruim. Não tem. O filme, ele é 7, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 8, 7. Mas não tem nada muito abaixo de 6. Não tem nada ruim no filme. Mas também não tem nada 10. E o James Gunn, no Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia 1, 2 e 3, sempre tinha um momento 10. E, infelizmente, esse filme, ele não tem, assim, um grande momento. Você espera esse momento o filme inteiro. A melhor cena de ação do filme é a cena do Mr. Terrific, com a Lois Lane. É realmente uma grande cena de ação. Não chega aos pés da cena de corredor do Guardiões da Galáxia 3. A grande luta do Ultraman dura bem pouquinho, sabe? Então, o roteiro fica, infelizmente, faltando um pouco de qualidade, principalmente ali da parte da prisão e algumas coisas no terceiro ato. O terceiro ato vai ter boas cenas de ação, mas também é o terceiro ato que eles precisam fechar todas as linhas narrativas, e eu sinto que o grande payoff de juntar tudo ainda falta alguma coisa. Então eu queria chegar aqui e dizer que, nossa, amei 100% do filme do Superman, tô empolgadérrimo, não sei o que, é o melhor filme que eu já vi na vida. Ele não é. Justamente porque nessa segunda missão do filme, de conseguir entregar um bom roteiro, que a gente sabe que o James Gunn pode entregar, acima de um nota 7, aí ele não consegue. E eu fiquei refletindo bastante desde que eu assisti o filme até essa hora de gravar, né? O que ele poderia ter feito diferente para tentar engrandecer essa história. E eu percebi que esse filme, apesar de ser uma grande adaptação do Superman, apesar de ter uma excelente Lois Lane, eu sinto que esse filme, ali, do segundo ato pra frente, ele não tem muito tempo pra respirar. Eu acho que a única cena que a gente tem, assim, ó, pro personagem parar, ter um momento de desenvolvimento de personagem, é a cena do Superman com seu pai Jonathan, né, o pai humano. Que é uma cena boa, tá? É uma grande cena, é uma cena bem legal, uma cena muito Superman, mas também é só essa cena. Mais momentos pros personagens interagirem. O primeiro ato do filme, ele é muito bom, não porque tem uma grande cena de ação, mas porque a gente vê os personagens conversando bastante. Principalmente ali Superman com Lois. A cena da entrevista é ótima. Ótima, ótima, ótima. Só que aí quando a história começa a ficar cada vez mais tensa, vai acontecendo cada vez mais coisa, mais personagens vão sendo introduzidos, o filme acaba tendo pouco tempo para mostrar mais esses personagens. E isso prejudica dois arcos de personagem. O arco do Superman. O Superman tem um arco nesse filme que envolve a relação com a sua família, quanto a da Terra, quanto a de Krypton. A de Krypton envolve uma grande polêmica, é a grande polêmica do filme, tá? Depois eu vou falar sobre isso. O arco do Superman, ele é polêmico porque ele parte de um negócio polêmico envolvendo Krypton. Mas se você ignorar a polêmica, é um arco bom pro filme, pro personagem Superman como uma coisa humana, sabe? Mas quando acontece a grande revelação, você não tem muito tempo pro Superman assimilar essas informações. Você não tem uma cena assim para ele refletir sobre o que tá acontecendo, com exceção dessa cena aí com o Jonathan. A sensação que eu fico é que 2 horas para essa história é pouco. Tinha que ter pelo menos mais uns 10 minutos pra gente ter mais cenas com os personagens tendo seus momentos. E beleza, a outra coisa, e aí é um elogio que eu vou dar pra esse filme, é que esse filme, ele é corajoso no sentido de
colocar dedo na ferida em questão política. No filme aí tá acontecendo essa guerra aí que o Superman interfere entre Borava e Rampur, e a alegoria é a mais clara possível, tá? E o filme cutuca, faz crítica. Eu acho que ainda assim são críticas um tanto quanto superficiais, mas é uma coisa que tá ali e o filme não tem medo de falar. E claro que ele faz tudo isso através da alegoria dos países, né? É fictício, né? Mas é uma coisa que pro primeiro ato do filme é um negócio que dá muito peso, assim, coloca um peso no filme que você fica se perguntando, caraca, velho, o James Gunn vai fazer isso. Saúdo a coragem do James Gunn de fazer isso, afinal é um filme de super-herói, um filme de Superman falando sobre isso, é o mais próximo que a gente teve de um Superman Authority, com certeza. Vejo essas semelhanças, claro que não é igual, acho foda. Só que, também, do segundo pro terceiro ato, a discussão meio que se perde pra fazer a história andar. Ou melhor, a discussão vai pra um lado que se transfere pro arco da Gangue da Justiça. A Gangue da Justiça tem esse arco que no papel é bem legal, e esse arco é influenciado pelas atitudes do Superman, isso sim que eu acho muito foda. Só que também fica faltando, tipo, uma cena para que esse arco seja bem executado. Para que você compre 100% o que eles estão fazendo. Mas ainda assim, a Gangue da Justiça, como um personagem que tem um arco, já que são 3 personagens, né? Como uma coisa que o filme acerta bem. Poderia ter feito um home run, porque no papel isso dava para fazer um negócio 10 de 10. Mas saiu ali, nota 8, nota 7, porque falta cena para você colaborar com esse desenvolvimento e não ser uma coisa quase fora de tela. E beleza, falando um pouco individualmente dos personagens, eu falei muito bem do Superman, praticamente perfeito. E aí a gente tem o resto do trio, né? Lois Lane e Lex Luthor. Lois Lane, perfeita. Eu não sei até dizer se ela não tá melhor que o Superman. Tem uma cena da Lois na nave que eu acho que é a cena mais foda que eu já vi da Lois Lane no cinema. Quando eu penso em Lois Lane, eu penso ela fazendo aquilo, sabe? Que eu acho que é uma cena muito boa da personagem. Não é nem tão importante pra história assim, mas eu acho muito foda pra personagem. Tem a cena da entrevista, ela dá um show. Eu acho que é facilmente a melhor Lois Lane do cinema, tá? Fácil. E o Lex Luthor, aí que tá. A gente tem um Lex Luthor muito inspirado no Lex Luthor de Smallville, dá pra ver isso. Eu acho que o Lex, ele começa muito bem, tá? As primeiras cenas dele, realmente excelentes. A cena que o Superman invade o escritório e ele fica super calmo, tomando um cafezinho ali, maravilhosa pro Lex. Só que tem alguns momentos do Lex que o James Gunn não consegue se segurar, e ele tem que dar aquele lado mais cartunesco. E ele vai pra um lado mais cartunesco, que eu lamento muito que isso tenha acontecido num pedaço do filme. E aí, no terceiro ato, ele já tá completamente fora de controle, ele já perdeu o seu lado Lex, digamos assim. E ele parece um bilionário que fica gritando porque tiraram o doce dele. E esse Lex Luthor, ele fica o tempo todo alternando o tom. A melhor cena do Lex é, com certeza, uma cena da prisão. Essa que ele tá segurando a arma, e essa é a melhor cena dele. E uma das melhores cenas do filme. Se pá, é a melhor cena do filme. Ali ele tá foda. Ali eu parei e pensei, caraca, esse Lex é 10 de 10. Só que aí, no mesmo filme, né, o Lex tem uma cena que envolve lápis. E que não ajuda em nada o personagem dele, só, né, diminui o nível da ameaça que ele é. Então, no balanço geral, esse Lex, ele é, sim, o melhor Lex do cinema, mas só porque eu acho que a concorrência não é tão grande assim. O Lex do Gene Hackman, o Lex do Superman Returns e o Lex do BVS são 3 Lex que todos eles têm problemas. Nenhum é perfeito. Esse daqui, na média, ele é melhor, porque ele tem mais coisas positivas do que coisas negativas, mas é o suficiente para já ser o melhor Lex do cinema. Faz muitos anos que eu não vejo Smallville, o Lex de Smallville, mas a relação Clark e Lex de Smallville ainda é a melhor, tá? Nicholas Hoult consegue ser o melhor Lex do cinema, mas não o melhor live action. E eu também vou elogiar bastante os outros 2 personagens da Gangue da Justiça, Guy Gardner e o Mr. Terrific. O Mr. Terrific é o que ganha mais destaque por conta da história. Ele é um bom personagem, ele te coloca pra dentro, eu acho que ele sobe o nível do filme quando ele tá, ele tem uma presença, mas ele também sabe ser engraçado, ele tem um jeito meio Batman, digamos, em alguns momentos. Aliás, ele tem uma frase bem Batman no meio do filme, Batman do Frank Miller. Mas o Batman do Frank Miller do Batman All Stars. Não Cavaleiro das Trevas, mas ainda assim é legal pro Mr. Terrific. E o Guy, aí é 100% por causa do Nathan Fillion. O cara nasceu pra ser Guy. Ele fica mascando o chiclete dele ali enquanto fala. Tem um monte de piada, as piadas dele são boas. Então, assim, ó, eu gostei pra caramba desse Guy. Tem essa questão do arco da Gangue da Justiça que eu comentei, que acaba valendo a pena. A Gangue da Justiça realmente é um ponto bem positivo do filme. Tô bem animado pra ver no futuro aí. Eu acho que o próximo projeto do James Gunn tem algo a ver com a Gangue da Justiça, tá? Agora, a Mulher Gavião,
Não é que ela tá ruim, sabe? É só que ela... É difícil de avaliar ela, porque ela interfere tão pouco na história. É difícil julgar ela, sabe? É muito difícil julgar ela porque ela não faz muita coisa. E agora falando assim, ó, do James Gunn como diretor. Cara, tem algumas cenas que o James Gunn manda bem demais. Eu acho que ele manda muito bem, sabe? As cenas de ação, ele dirige bem, como a Batalha do Kaiju. Não é uma batalha, assim, ó, 100% séria. Tem uma coisa que até vai um pouco pro lado da comédia, assim, porque é o Superman salvando as pessoas, né? Enquanto tá ali a Gangue da Justiça pouco se importando com as pessoas. É legal ver esse contraste do Super com a Gangue da Justiça. Essa daí é a melhor cena com o Superman. Mas também tem a cena da batalha final no estádio de futebol, ali que tem a Engenheira, o Ultraman. Como eu disse, são cenas boas de ação, mas nenhuma é assim, meu Deus do céu, eu nunca vi isso nada na vida. Mas o James Gunn entrega um bom espetáculo. E quanto ao CGI... Eu não sei, eu acho que algumas pessoas podem se incomodar, mas pra mim não, sabe? Eu acho que tá bem longe do nível do Flash. E assim, pela crítica, eu sei que talvez pareça que eu odiei o filme, mas é o contrário. Eu acho que acertar o Superman já é um mérito gigante. A gente tava com fome de Superman, esse filme entrega Superman. Isso daqui já faz o filme subir vários degraus. Só que também não vá pro cinema esperando que vai ser um The Batman, porque esse filme tá bem longe do The Batman. A gente tem um roteiro que, na minha avaliação, é um roteiro nota 7, entrega o que tem que ser feito. Tem um Superman, nota 9, grande, é excelente. A gente tem uma grande Lois Lane. A gente tem um bom Lex Luthor, que é o melhor de cinema. Não é o melhor live action, mas é o melhor de cinema. Uma boa Gangue da Justiça, apresenta bem o universo da DC, mas ele realmente fica devendo em alguns pontos. É por isso que olhando um geralzão, tentando ver a minha experiência com o filme, eu acho que esse é um filme nota 7,5. Talvez eu esperasse mais esse filme, mas como ele entrega um Superman que eu tava querendo ver, um Superman que me agrada, talvez seja a coisa mais difícil desse filme, ele entrega e faz isso de uma forma grandiosa, eu acho que esse filme ele merece uma nota, né, acima da média. Que a minha média é 7, né? Então esse filme vai acima da média, 7,5. Por isso que a minha nota é 7,5. Mas enfim, galera, essa daqui também é só a minha opinião, tá? Por favor, comentem aqui embaixo. Eu espero que vocês concordem comigo, senão tá tudo bem, não tentem matar o Gabriel, tá? Porque eu não dei 10. E tem o asterisco aí da polêmica do final do filme, que envolve a família do Superman, que eu vou comentar isso num outro vídeo, tá? Esse é um parênteses gigante, que eu acho que vai dar uma grande polêmica, e aí eu vou deixar isso pra falar num outro vídeo com spoilers de boas. Mas eu queria registrar que eu acho que isso vai dar polêmica entre os fãs da DC, principalmente fãs de quadrinhos da DC. Beleza, gente, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e tchau, tchau. Não, dá-lhe descer, dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da crítica sem spoilers de Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.